Você está ouvindo A Vida Além do Véu, por Reverendo Valioen. Continue acompanhando a leitura. Natal, 1913. Já falei da ciência daquele alto plano e não será de muita ajuda se eu continuar nesta veia, porque a sabedoria e as obrigações existem em variações que você entenderia muito pouco. Eu o confundiria e o que eu poderia trazer a você serviria pouco. Portanto, rapidamente direi o que posso e começarei outro tema. Fui ao andar seguinte e o encontrei, como os restantes, repleto de serviços, com trabalhadores completamente empenhados neles. As paredes destes amplos saguões são todos utilizados para separar minuciosamente as mensagens, e outros trabalhos parecidos. Não são paredes planas como vocês conhecem, mas todas brilham com radiações multicoloridas, ornamentadas com emblemas, em outras partes em relevo. Tudo isto são instrumentos de sua ciência, e todos são observados, e suas realizações gravadas e consideradas e manuseadas para seu próprio destino, ou para outros dentro do edifício, ou para mais altas ou mais baixas esferas, conforme o assunto em pauta demandar. Meu bondoso guia levou-me ao topo da torre, e aqui pude contemplar amplamente a região. Abaixo vi os bosques pelos quais subi. Mais adiante espraiavam-se cadeias e cadeias de altas montanhas, todas banhadas em intensa luz celestial, cintilando como joias de muitas cores. Sobre alguns destes picos pairava uma beleza cintilante que os alcançava vindo da 11ª esfera, e eles pareciam vivos e respondendo à presença dos altos seres cuja natureza era de um grau tão refinado que suas formas estavam quase além do círculo de visibilidade para alguém, como eu, da 10ª esfera. Mas eu sabia que estes tinham vindo de suas regiões brilhantes e estavam em algum compromisso de amor engajado neste meu. Por isso regozijei-me muito ao tomar conhecimento da beneficência de amor e poder enviados a mim, e meu único discurso foi o silêncio, que é mais eloquente que poderiam ser minhas palavras. Finalmente, quando eu me deleitava nesta grande beleza, meu companheiro gentilmente pôs sua mão em meu ombro e disse: Agora, meu bom irmão, estes são os altos planos deste céu. A quietude é tal que, em sua beleza, preenche em reverência, mas, em aspirações santas. Você agora está no topo e na fronteira de seu próprio alcance, você encontrou aqui um ambiente no qual, por seu próprio esforço, não está habilitado a penetrar. Mas é dado a nós numa confiança sagrada, e a ser usada frugalmente e com discrição, tirar o véu do que está encoberto e observar o que é invisível para nossa visão normal. Você imaginaria que seria dado a você, por poucos momentos, poder olhar para aquilo que está em seu entorno, invisível até agora. Neste momento ponderei, algo assustado, porque aquilo que vi era tudo o que devia esforçar-me por atingir. Mas, enquanto considerava o assunto, resolvi que, onde tudo fosse amor e sabedoria, nada poderia ferir-me. Então enchi-me de confiança para esta empreitada, e disse-lhe que estava bem. Então ele se afastou de mim e foi a um santuário que estava sobre a cobertura desta torre, e ficou ausente uns instantes, conforme pensei, em oração. Naquele instante ele chegou, e estava muito mudado, pois sua vestimenta não estava nele, mas ficou nu diante de mim, a não ser um diadema de pedras brilhantes em sua testa. Quão deslumbrante ele estava enquanto permaneceu ali, banhado naquela suave e penetrante luz que se intensificava sobre ele e movia-se e vivificava, até que seu corpo ficou como cristal líquido e ouro, e brilhou tão intensamente que olhei para baixo e cerrei meus olhos diante de seu brilho que excedia tudo. Aí ele falou comigo e pediu que ficasse diante dele, enquanto ele se manteria na retaguarda, usando seu poder sobre mim, mas não me cegando com sua radiação. Assim ficamos, suas mãos sobre meus ombros e sua luz envolvendo-me também, e iluminando todos os lados. Ela brilhava longe, atingindo longa distância, até aquelas outras luzes distantes sobre os picos. Assim uma alameda apareceu diante de onde eu estava, seus dois lados limitados com paredes de luz, e o espaço entre elas não era escuro, mas com luz menos intensa. Eu não pude penetrar estas paredes com minha visão à medida que elas se estendiam sobre os vales e os picos das montanhas, descortinando-as conforme se abriam para todos os lados em grande amplitude, mas, quando ficava em pé, como devia ser, bem no ângulo em que as duas paredes de chama viva encontravam-se, exatamente atrás de mim, estando eu diante deste ângulo, havia um espaço amplo entre as paredes de onde eu podia vê-las. Até bem distante. Então ele falou novamente e disse-me para observar este espaço. Assim fiz, e ali surgiu uma visão muito deslumbrante ao meu olhar, tanto que eu, que tinha visto muitas belezas e maravilhas, jamais tinha visto algo tão penetrante como isto.
Os dois raios tornaram-se um único em ambos lados do pico da montanha que atingia o céu, uma agulha afiada com menos irregularidades ainda abaixo. Enquanto eu a olhava, começou a mudar e vi surgir diante de meus olhos um enorme templo, e sobre ele uma hoste de elevados anjos em vestimentas de luz, movendo-se aqui e ali. Havia um alto pórtico e sobre ele estava um grande anjo que segurava ao alto uma cruz, como se mostrasse aquele símbolo para alguma congregação de pessoas para outra esfera distante. Em cada braço da cruz estava uma criança, uma em vestimenta rosa, a outra em verde e marrom. Elas cantavam uma canção que não pude compreender, e então, quando terminaram, cada uma levou suas mãos sobre o peito e inclinaram a cabeça em reverência. Mas agora meu guia levou-me pela direita e outra paisagem veio ao meu poder de visão. Sobre a encosta de uma colina eu vi um trono. Era de luz mesclada com fogo, e ali sentava-se uma mulher que olhava silenciosamente para longe, muito longe, imóvel. Ela estava vestida de um tecido diáfano que cintilava como a prata enquanto seu corpo transmitia seu brilho através dele, mas sobre sua cabeça estava um manto de luz violeta que caía sobre seus ombros e para trás, conferindo à sua beleza tal sabedoria que comparei a uma pérola disposta em um cortinado de veludo. Sobre ela, mas abaixo de seu trono, estavam seus servidores, homens e mulheres. Eles lá permaneciam em ambos lados do trono e diante dele, esperando silenciosos. Todos eram de brilho maior que o meu, mas nenhum mais radiante que ela, que permanecia sentada ali, serena em todo seu amor. Observei sua face. Era plena do carinho que nasce do amor e da piedade, mas seus olhos eram escuros com a profundidade de sua alta sabedoria e poder. Ela descansava seus braços nos braços do trono, e também percebi que todos seus membros emanavam poder, mas um poder mesclado com a gentileza da maternidade. Então ela se agitou, apontou com sua mão para cá, acenou para outros enquanto determinava sem pressa, mas ativa e incisivamente, seus comandos. Repentinamente toda aquela multidão estava em movimento. Vi uma parte subir e volitar como um feixe de luzes indo para longe. Outra parte foi em outra direção. E outra tropa eu vi trazendo cavalos, montaram e cavalgaram rumo ao espaço. Alguns tinham vestimentas fluidas, e alguns estavam encilhados com o que parecia uma armadura. Alguns grupos eram de homens, outros de mulheres, e outros de ambos, homens e mulheres. No tempo de um instante, assim foi, o céu ficou salpicado com diamantes e rubis e esmeraldas, como se estes aparecessem cintilantes em sua forma celeste, e a cor dominante do grupo brilhou em minha direção, enquanto eu permaneci olhando em reverência e silêncio. Assim a alameda de luz foi movida de lugar em lugar por toda a extensão do horizonte, e a cada pausa, alguma coisa diferente havia para eu ver. Cada cenário era diverso em sua característica, mas iguais aos outros em beleza. Desta forma eu vi alguns destes que eram de um grau mais alto de todos os que eu já tinha encontrado no trabalho na seara do pai. E quando eu vi, pela mudança de cor, que meu amigo tinha se retirado mais uma vez para o santuário atrás de mim, suspirei pela felicidade suprema, e sucumbi com a glória do serviço de Deus como que vi em ação entre aqueles que nos observam, enquanto nós também trabalhamos e damos conta de nossas necessidades. Foi assim que cheguei a entender, como nunca antes, como todas as esferas inferiores são incluídas nestas acima, e não permanecendo altamente definidas, afastadas cada uma de suas companheiras. Esta 10ª esfera incluía nela todas as abaixo e era, por sua vez, incluída nas acima, juntamente com as outras acima da 10ª. Isto é bem entendido aqui, até no nosso próprio grau. Mas conforme avançamos, esta inclusão de esferas torna-se mais complexa e maravilhosa, e há coisas para entender nisto que são desdobradas de pouco em pouco. Isto eu vim ver, e estou boquiaberto pelo avanço para adiante e que farei quando estiver maduro para tal. Oh, a maravilha e a beleza e a sabedoria de nosso Deus! Se o que sei for apenas um pouquinho de seu plano de amor, então com o que será parecido o total, e quanto de extraordinário. Veladas ainda estão as glórias menores dos planos celestes para os olhos mortais que se esforçam para vê-las. E irmão, esteja feliz por ir devagar a estas coisas. Estas coisas estão veladas por amor e clemência. Pois se pudessem se descortinar sobre você em sua plenitude, sua mente ficaria confusa diante disto tudo, você por longo tempo poderia temer seguir adiante para que não acontecesse coisa pior a você. Vejo isto agora como antes jamais pude. Isto é sábio e bom, toda sabedoria e tudo de bem. E sem dúvida, ele é amor.